Meu filho de 15 anos quer parar de estudar para ser streamer de jogos. O que eu faço? Você conversa com ele e diz para ele que ele não está ainda numa fase em que ele pode decidir voluntariamente as coisas dele. Que pelo carinho e pelo seu dever pedagógico e familiar e pela hierarquia de ser pai, você tem o dever que, mesmo que ele fique contrariado com você, de você dizer para ele que esse assunto não pode estar decidido. Ele precisa ser elaborado. E aí, se meu filho é um gênio do jogo, se meu filho joga muito bem, o que eu devo fazer? Manter os dois, incentivar? Qual deve ser o caminho? Porque talvez eu também possa frear um talento. Aí entra a questão da intimidade. Se você tem intimidade com o filho, você não vai ter essas dúvidas. Então, assim, ele vai querer parar de estudar, você fala perfeitamente. Você vai parar de estudar a hora que você fechar esse ciclo escolar. Que essa sociedade que nós vivemos, ela não premia uma pessoa que não fecha ciclo. E eu, como pai, eu tenho o dever de fazer isso, porque eu estou vivo e você me deve obediência. Se tem intimidade, ok. Agora, se não tem, e o pai dizer que ele não vai fazer isso, ele vai fazer escondido. Então, o melhor caminho, quando o pai estiver na impotência de não poder redecidir o caminho do filho, porque ele não tem intimidade com o filho, não tem vínculo, então ele tem que construir vínculo. É mais ou menos o seguinte: se você não pode com o seu inimigo, você tem que se aliar a ele, né? Se você estiver no inferno, você tem que abraçar o capeta. O que você vai fazer com ele? Você vai enfrentá-lo? Não pode, não é possível isso, né? Você vai acabar com o inferno se você não concorda com ele? Você não vai acabar. Então, assim, a questão é pontual. Cada caso, você tem que olhar para ele relacionado com o grau de vínculo que você tem de intimidade. Porque vínculo social, pai e filho, isso não resolve. É preciso ter vínculo afetivo. E vínculo afetivo é construído no erro, no acerto, no quebra-pau, no filho reclamando do pai achando que o filho é desobediente, mas tendo intimidade para isso. E no caso do pai, que às vezes nem é a questão do filho parar de estudar, mas às vezes o filho busca uma carreira que é bem alternativa, e nós estamos vivendo um momento que tem menino que ganha muito mais dinheiro jogando realmente do que se fosse ter uma carreira de médico, vamos imaginar. Como lidar com isso, né? Por exemplo, quando as pessoas fogem daquilo que mantém a sociedade, elas são consideradas anarquistas, porque elas criaram no mundo delas uma sociedade de valor próprio e que ela vai viver um arrepio daquilo que ela foi criada, né? Então você tem que olhar para isso e trazer aquilo para a sua realidade e mensurar o grau de influência que você pode exercer nos recursos que você tem, buscar na ajuda com quem tem ferramentas e a la jacta esta, como se diz, a sorte está lançada. Porque se a pessoa realmente não quer e com 15 anos ela já tem um propósito bem claro, então ela fugiu do escopo antropológico da formação sociológica dela. Então, existem gênios, por exemplo, nós temos história de meninos com 15 anos formados em medicina. Tá? Olha, o que é isso? É um movimento neurológico que essas pessoas, por uma conexão genealógica, despertou o sistema de formação de sinapses pela sensibilidade interna da própria pessoa, pela demanda da habilidade original dela, e isso fica dispar do meio. Então ele é tratado como um gênio. Mas aí a gente tem que considerar outros aspectos. Por exemplo, qual que é o tempo que ele tem, que não é o nosso tempo, para trazer aquilo, para ele ter condições de respirar naquilo que ele sente. Se a medida dele não está na nossa medida, aí eu tenho que voltar para Protágoras, que o homem é a medida de todas as coisas. Tem um homem com 50 que tem comportamento de menino de 15,
e tem menino de 15 com comportamento de homem de 50. Então, mas um menino de 15, ele tem fases neurológicas, emocionais, que ele precisa vivê-las. Então, se ele pular essas fases, em algum momento, ele vai ser um menino num corpo de homem. Então, ele precisa do acompanhamento afetivo, independente de ele ser um gênio ou não. Você pega, hoje nós temos o autismo, né? O autismo hoje, ele está sendo estudado não mais como uma patologia genealógica, mas como uma característica de personalidade que não é disfuncional, mas ela é funcional num sistema que precisa ser conhecido para aquele que está trazendo essa característica comportamental. Então, se você entende isso, você vai tirar do autista um gênio. Mas se não, você vai começar a dar supressores para ele, neurológicos, remédios químicos, né? Então, assim, a humanidade, ela vai e volta sempre do mesmo ponto. Sem você fazer o que o Sócrates falava há 2.400 anos, a humanidade não vai evoluir, mas ela não tem como ser segurada na sua evolução. Porque o progresso da evolução, ele é coletivo, mas ele se processa no indivíduo. Então, o indivíduo aqui que processou uma informação nova, quando ela passou ela para você, ele já interferiu no seu processo individual de decidir. Porque ele está te levando para um movimento de ressignificação e de reabsorção.